Leia o manual de operações antes de utilizar o equipamento. Nele, encontram-se todas as instruções de segurança e operação do aparelho. Antes de conectar o aparelho, certifique-se que o sistema fornece ar comprimido limpo, filtrado e seco. Conecte o engate rápido ao aparelho e depois abra o registro do ar comprimido, verificando que a pressão ideal para o trabalho deverá estar com 6 bar. Coloque a fita ao redor do volume a ser cintado. Abra o aparelho pressionando o motor contra a alavanca. Insira as fitas sobrepostas e bem alinhadas pela fenda existente entre a placa da base e o corpo do aparelho até encontrar o apoio das guias internas. Solte o motor. A fita estará presa à roda de transporte e alinhada. Acione a tecla azul para iniciar o tensionamento da fita ao redor do volume e a mantenha pressionada até alcançar a tensão desejada. Aperte a tecla vermelha, liberando-a em seguida para que as fitas sejam comprimidas e friccionadas até alcançarem um ponto de fusão das fitas e, simultaneamente, ocorrerá o corte da fita. Terminado o ciclo de soldagem, haverá um rápido ruído de escape de ar das válvulas e liberação da matriz superior de solda. A seguir, acione a tecla preta com um toque curto, gerando o retrocesso da roda de transporte e tirando a pressão sobre a placa da base. Para retirar o aparelho, pressione o motor contra a alavanca, levantando a roda de transporte e puxe o aparelho lateralmente, girando-o levemente no sentido anti-horário. O cintamento está concluído. O aparelho CP500 já sai regulado de fábrica para trabalhar com a fita desejada. Caso sejam necessárias, novas regulagens deverão ser feitas, como as seguintes. Substitua as guias conforme a largura da fita que será utilizada, podendo ser de 13, 16, 19 e 25 milímetros. Para isto, deve-se retirar os parafusos inferiores para soltar a placa da base. Troque a guia interna verificando se a inscrição superior corresponde à dimensão desejada. Proceda da mesma maneira com a guia frontal. Solte os parafusos e posicione a guia de saída. Como esta guia é única para todas as larguras de fita, posicione-a com a medida desejada no canto superior esquerdo. Monte novamente as peças ao conjunto, verificando que todos os parafusos estejam bem apertados. Para evitar a interferência entre dentes da roda de transporte e da matriz de tração, deve-se executar os seguintes procedimentos. Solte o parafuso da barra limitadora e o parafuso da placa base, girando-os no sentido anti-horário. Use tiras de papel flexível como calibrador, ao invés de lâminas de aço rígida. Reaperte o parafuso da barra limitadora, girando no sentido horário, até que a folga entre a roda de transporte e a matriz de tração esteja entre 0,1 a 0,2 milímetros. A seguir, reaperte o parafuso da placa base, girando no sentido horário, até que a folga entre a roda de transporte e a matriz de tração esteja entre 0,2 a 0,3 milímetros. Conforme o tipo de fita a arquear, é necessário adequar a regulagem de tensão da fita, por meio de um parafuso com fenda, embutido na parte traseira do motor de tração. Girando-se o parafuso no sentido horário, diminui-se a tensão. Girando-se o parafuso no sentido anti-horário, aumenta-se a tensão. Se houver a necessidade de aumentar ou diminuir o tempo de solda, gire o parafuso de regulagem que se encontra no conjunto de válvulas, no sentido horário para aumentar o tempo de solda ou no sentido anti-horário para diminuí-lo. O aparelho CP500 é fornecido com regulagem do tempo de resfriamento da solda e liberação da fita que atende à maioria das aplicações. Esta regulagem afeta a resistência da selagem.
Mesmo assim, caso seja necessário nova regulagem, deve-se seguir as seguintes instruções. Desconecte as mangueiras pneumáticas. Retire a capa de proteção do conjunto de válvulas pneumáticas, soltando os parafusos laterais. Afrouxe a porca e gire o parafuso de regulagem no sentido horário para aumentar o tempo de resfriamento da solda e no sentido anti-horário para diminuir o tempo. Conecte as mangueiras e teste o aparelho até alcançar o tempo desejado. Após os testes, reaperte a porca do parafuso de regulagem e monte a capa de proteção e as mangueiras pneumáticas. No aparelho CP500 existem dois tipos de prendedor da faca. O que vem montado, preto, é indicado para utilização com fitas de espessura inferiores a 1,2 milímetros. E o prendedor da faca de cor prata, que acompanha o conjunto de peças avulsas, deverá ser utilizado quando existirem aplicações com fitas de 1,2 a 1,4 milímetros de espessura. Para substituição, proceda da seguinte maneira. Desconecte a mangueira, remova os parafusos e o motor de solda. Retire com cuidado a mola da faca, pois esta se encontra comprimida. Puxe o suporte da faca, desaperte o parafuso e substitua o prendedor da faca. Monte todas as peças seguindo o caminho inverso.